Bem-vindos ao nosso Alto Astral desta sexta-feira 13. Que bom ter você aqui conosco. Você acredita nessas lendas que vão surgindo e vão ficando e a gente vai enraizando e vai passando aí, né, de pai para filho, de filho para pai, e isso vai tomando uma forma muito grande. Como isso está enraizado e a gente nem percebe muitas vezes de onde vem. E afinal de contas, o que é superstição? Será que é diferente de crença, de crer? De onde vem tudo isso? Então, nada melhor do que chamar o professor Lages para nos ajudar a identificar todos esses conceitos e tirar também todas as dúvidas. Professor, como que a gente pode definir superstição? Ela é diferente de crença? Ô, Paty, vamos dizer assim, né, para já definir os conceitos, né, para o início de conversa. Vamos dizer que toda superstição é uma crença, mas nem toda crença é uma superstição. Porque você tem muitas crenças, por exemplo, no campo propriamente da religião, que tem uma história por trás, tem um estudo, tem uma teologia por trás, né? Então, você vai dizer assim que não é a mesma coisa, né? Crença e superstição, né? Agora, as superstições, elas sempre são algumas crenças específicas de origem popular, né? E que não tem nenhuma base científica. Aliás, é até difícil você imaginar assim, é difícil você saber quem criou essa superstição, né? É meio folclórico, aliás, faz parte do folclore, né? O próprio conceito de folclore abrange também as superstições populares, então são de origem popular, não tem uma data marcada de origem, de onde surgiu, algumas são centenárias, para não dizer até milenárias, né? Verdade. Mas tem essa separação, tem realmente conceitos diferentes entre crenças e Muitas superstições. pessoas relacionam isso à religião. É, verdade. Vamos dizer assim que boa parte das superstições, elas têm uma conexão muito forte com a espiritualidade, né? Eu prefiro muitas vezes usar o termo espiritualidade porque ele é mais abrangente do que a religiosidade. Religião já é um conceito bem latino, de origem romana, né, que acaba identificando muito as religiões aí judaico-cristãs, né? Enquanto que quando eu falo espiritualidade, abre mais, quer dizer, abrange os cultos afros, por exemplo, os indígenas, né? Religiões orientais diversas, etc., né? E a gente pode dizer, professor, que essa base da superstição está muito ligada à nossa educação, muito ligada aos costumes familiares, porque quando eu penso nas minhas, elas foram, sem querer, passadas para mim lá em casa, né? Eu via minha mãe fazendo, comecei a fazer, via meu pai, minha avó, meu tio, minha tia, e comecei também, né? Ai, meu Deus, gato preto, sapato virado, nossa, não passa debaixo da escada, muitas, né? Fica muito feliz quando acha um trevo de 4T, isso na carteira, na bolsa, da sorte, né? Enfim, os amuletos todos, a figa, enfim, tantos símbolos que vêm. Está ligado realmente a isso? Essa é a base? Tá, sem dúvida. Quer dizer, a permanência dessas superstições por gerações e gerações é porque elas são passadas de pai para filho, né? São tradições familiares que incorporam muitas dessas crenças e isso faz parte da educação, principalmente a educação de berço, a educação que vem da família, né? Agora, na medida em que você, como você bem disse aí no início, né? Na medida em que você estuda mais, se aprofunda mais nas coisas, né? E com as próprias transformações gerais da sociedade, né? Vamos dizer assim, a secularização, né? Quer dizer, uma sociedade cada vez mais independente das religiões e das igrejas, é claro que essas superstições também vão sendo... Tendem a diminuir, né? Tendem a diminuir, tendem até a desaparecer muitas delas, né? E o supersticioso crê que a superstição está ligada a alguma magia, alguma mística? É exatamente essa a fórmula? É algo que é... sei lá, apareceu um gato preto, não sei. Está ligado a isso? Ou está ligado a qual crença dentro desse contexto? Observe, eu acho, aí é bem discutível, né? bem aberta essa discussão, né? Como eu disse, está sempre ligado a alguma noção sobrenatural. Boa. Né? Então, tem um sobrenatural por trás, muitas vezes, direcionando ou dando uma tentativa de explicação para algo que às vezes as pessoas não têm muito acesso em termos de conhecimento científico, de ciência, etc., né? Agora, tem algumas superstições aí também que têm outras origens, né? Que são origens, assim, talvez, né, seria interessante pesquisar mais na história. Já viu aquela, por exemplo, que você não pode beber leite e chupar manga?
Super. Já viu aquela? Nossa, Que super. é muito encontrada na Super. área mais rural, do interiorzão. Super, né? super. Por exemplo, o que está por trás disso? Isso aí vem da escravidão, lá do período colonial, Paty. Super. Quando os escravos, por exemplo, né, os E, aliás, hoje é senhores, dia também, né? os senhores de escravos, para pôr medo nos escravos, falavam isso, né? Que eles passavam mal, que dava problema, não podia chupar manga e tomar leite. Por quê? Porque o leite era uma bebida nobre, que não era para acessível aos escravos. Então era para evitar que eles tivessem acesso ao leite, né? Muito bem. E também tem uma aqui que eu li, da história de abrir guarda-chuva dentro de casa, né? Que para os católicos isso também é muito forte, porque eles consideram que essa ação vai trazer muita desgraça. Não é verdade? Eu lembro, minha família tem uma parte dela é uma base católica, eu lembro disso mesmo. Agora, professor, outros países também têm hábitos de cultivar essas superstições ou isso é muito nosso, muito latino? Não, isso é mais ou menos assim, generalizado. Superstição faz parte vamos dizer assim, do conhecimento popular, daquilo que a gente costuma chamar de folclore, né? Claro que são outras superstições diferentes, né? Não exatamente iguais às nossas, porque na verdade, Paty, as superstições é uma expressão da cultura, né? Então, é verdade. Então, por exemplo, em outros países da América Latina, com certeza, de acordo com a sua própria história, de acordo com a sua própria evolução da sociedade, vão se criando essas crenças, vão se criando esses imaginários populares, né, que muitos são chamados de superstições, né? A gente tem aqui alguns exemplos para ilustrar, bem interessantes, né? O cruzar na rua com um gato preto. Esse eu acho que até hoje eu vejo o gato, penso nisso e depois falo, não, Patrícia, para. Paty, aí você pergunta, por que não é com gato branco? Branco, então cinza. Tem alguma coisa por trás disso, hein? Não é? É muito interessante. Olha lá, o gatinho olha lá. É muito interessante. Eu tenho um negão isso. desse em casa, ele chama inclusive negão, viu? É sério? Negãozinho, E, professor, o senhor tem alguma superstição? Eu tenho alguma superstição? Ou já teve muito forte? Já tive, quando era criança, adolescente, tive, mas eu acho, não sei. Foi quebrando. Foi quebrando, né? Eu acho assim. E hoje ninguém te disse aí, cuidado que vai ser sexta-feira 13. Antes eu olhava no calendário e via quando que ia ser sexta-feira 13. Tinha isso, Ju, e marcava, né? Eu acho que isso continua fazendo parte assim da nossa cultura, até assim para lembrar que existe, que existiu, que muitas pessoas acreditam, né? Muito com todo respeito também, não vamos também, né? Essa do espelho é maravilhosa mesmo. Quebrar um espelho provoca 7 anos de azar na vida de quem quebrou. Era um temor quebrar espelho, né? Quebrou o espelho e fala, meu Deus do céu, Agora, sabe azar. por que a questão do espelho? Não, porque conte. espelho hoje é uma coisa comum, barata, corriqueira, já foi muito caro. Era muito caro. Tem um espelho aí há um século atrás, nossa, era uma preciosidade, era quase que um objeto de desejo. Então não podia quebrar um espelho, imagina o prejuízo que ia dar. Não é? Olha que interessante. Passar por debaixo de uma escada, quem nunca, né? Essa debaixo de escada é muito, gente, é muito enraizada na família. Passou por debaixo da escada, realmente azar garantido, né? Poxa, achar um trevo de 4 folhas, o trevo realmente, quantas vezes eu me fui no jardim procurando o tal do trevo? Né? E feliz da vida quando achar. Você nunca achou? Eu já achei. É engraçado, aquela foto ali está com vários quatro folhinhas. Vários. Né? Onde está esse jardim? Olha só. Você acredita que eu achei? E, gente, esse bobear eu tenho na carteira até hoje. Eu achei e mandei plastificar, imagina. Olha como leva a nossa ação. Chinelo de cabeça para baixo pode provocar a morte da pessoa, muito significativo pra gente, eu nem vou falar. Nem entrar muito nisso nem aí. vou entrar muito. Mas você sabe que isso eu até hoje tenho. Você também não gosta, Ju? E aí, professor, tudo bem deixar um sapatinho virado? Pois é, a gente fica até assim, né? Eu vou lá e desviro, não consigo. A gente que não é tão influenciado mais pelas superstições, quando aparece alguma assim, a gente, nossa, é esquisito, bom evitar então, né? Gente, é esquisito. O abrir guarda-chuva que eu já citei. Toda sexta-feira 13 é um dia perigoso e podem ocorrer fatos ruins para as pessoas. Hoje, né, o que permeia hoje aqui. O tal da comer manga que o professor já disse aqui, que é muito legal lembrar isso. A vassoura de cabeça para baixo, atrás de uma porta para ir embora a visita. Gente, isso é verdade. Quem nunca, né? Quem nunca? Jogar o ovo no telhado, tadinho do telhado vizinho, eu já fiz muito isso quando eu era adolescente. Para Santa Clara parar de chover, quando eu queria ir no Play Center, que morava em São Paulo, eu colocava muito ovo para Santa Clara. Olha como eu fui supersticiosa, né? Gente. Deixar a bolsa no chão faz perder dinheiro. Até hoje eu tenho essa encanação também. A bolsa no chão, jamais, 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 não pode.
Vestir uma roupa do avesso pode dar azar. Se pular uma criança que está sentada ou deitada no chão, a criança pulada não vai crescer. Quem come o último pedaço de um bolo não casa, é verdade. O último pedaço é um tabu até hoje. Mas não tem também a última bolachinha do pacote? Também tem, também Que tem. parece um pouco com essa do Exato, bolo aí, né? boa. E as 7 ondinhas no primeiro dia do ano? É. Tem que pular e fazer um... Nossa, isso é muito. Tem. Comer carne de animais que ciscam para trás, exemplo, a galinha, no primeiro dia do ano gera pobreza. Abrir o guarda-chuva que a gente comentou, fazer um pedido ao ver uma estrela cadente, eu faço até hoje, professor. Tem aquela do São Longuinho, tá lembrado? Ai, muito? Até É, hoje. do Longuinho, eu essa é acho. muito forte por aí, né? Se eu achar do 3 pulinhos, É, né? tem Eu que sou, dar os 3 pulinhos. o São Longuinho, ele e já piscar tá 3 vezes, né? Em Minas ainda tem a piscadinha também. Os números iguais, né? Que você olha no relógio digital, 22, 22, né? Tem umas Tem isso coincidências também. assim, né? E as moedinhas na fonte de água? Ah, mas essa aí é pra todo lado. tudo pra Até todo na lado. Fontana de Trevi. É verdade, eu já joguei lá Cheio de também. Eu já fui uma delas lá. Gente, colocaram uma pequena estatueta do Buda, o Buda de costas, fazer cosquinha na barriga, muito. Bater 3 vezes numa madeira para evitar eventos ruins. Quem nunca? Bate na madeira, né? Isola. Até meio automático, né? Isso aí, você já percebeu isso Até aí? hoje. É, né? muito forte. Gente, que interessante. Tantas, e entre números. A gente citou aqui algumas, mas eu tenho certeza que você está aí junto com a gente, lembrando muitas delas. Deixa eu chamar o Felipe Areco, que é psicólogo, para também somar aqui conosco nessa petição. Tá pensando aí em quais você tem, Fê? Seja bem-vindo, querido. Bom dia. Bom dia para todos, bom dia, Paty, bom dia para todos os que nos ouvem e nos veem. Eu estou acompanhando aqui desde o início, estou achando sensacional o que o professor está trazendo. E sim, né, quem não tem uma superstição, né, Paty? Quem não tem uma diferença aí em relação a pensar sobre... Eu queria até começar, né, eu até anotei aqui para não perder a mão, em relação à frase, né, de um filósofo alemão, né, que eu estudo bastante sobre ele, que é o Martin Heidegger, e ele tem uma frase que ele diz assim: nada pode ser provado no reino do pensamento, mas pensar explica muitas coisas. Nossa, E aí, quando ele está dizendo isso, ele fala de uma reflexão muito importante das nossas limitações e das nossas potencialidades, porque isso, né, que ele traz é um pensamento racional. E a gente está falando, quando a gente fala de superstição, a gente está ligando algo mais ao irracional, né? Algo que está conectado também ao pensamento, conectado também às nossas potencialidades, mas que a gente vai criando, né, de acordo com todas as histórias, de acordo com todas as situações que a gente já vivenciou, porque uma superstição, Paty, ela também é criada muito de acordo com as nossas escolhas, as nossas histórias, né? A maneira como a gente enfrenta e encara a vida, né? Então, uma superstição ela também pode estar relacionada a tudo aquilo que eu já vivi, que eu vivo e que ainda possivelmente vou viver. Ô Fê, mas a psicologia, de certa forma, explica por que a gente é mais supersticioso do que a outra pessoa? Tem alguma explicação para isso? Porque, de repente, eu me apego a tudo isso. Isso mostra muito da minha personalidade? Você falou agora, por último, a personalidade. Eu prefiro, né, de uma maneira bastante cuidadosa, explicar isso que você me perguntou, quando a gente fala muito do sentido que a pessoa tem em relação a uma determinada crença. Então, por exemplo, dia desses, né, no estágio no hospital, a gente estava discutindo as questões relacionadas ao ser crente, né? E há muito tempo atrás, né, há algum tempo atrás, vou dizer assim, porque senão eu fico revelando a minha idade, a gente falava sobre o ser crente, né? E aí, quando falava de alguém, fulano é crente. Não, mas espera aí, todo mundo tem uma determinada ou alguma crença que seja. E quando a gente está falando de crença, eu não estou aqui trazendo nada em relação ao ser crente de uma determinada religião, né? O professor até falou sobre a questão da religiosidade, da espiritualidade. Eu gosto bastante também, né, quando ele traz, né, ele explicou dessa forma. E nós todos temos uma crença. E nós, da psicologia, a gente vai trabalhar o sentido que é aquilo para a pessoa. Como ela acredita naquilo, por que ela acredita daquela forma, que sentido ela vê em relação a tudo que está acontecendo a partir da experiência dela.
Então, o meu trabalho, quando a gente fala de crença, de superstição, com os pacientes, né, de um modo geral, a partir do meu campo de visão enquanto psicólogo, é entender a partir da experiência dele como é a realidade dele naquilo que ele acredita, naquilo que ele crê. Que interessante, porque esse processo, quando a gente para pensar, acabam sendo realmente as nossas muletinhas, né? A gente se apega a isso, né? Poxa, por inúmeros fatores, né? Seja porque a gente está realmente mais, de repente, dependente, precisando se apegar, seja que a gente está mais fragilizado e se apega a isso, né? Eu lembro, quando a Serena nasceu no parto, eu sou espírita, kardecista. Eu comecei a cantar canto de Iemanjá e de Oxum. Minha filha nasceu, eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Então, assim, minha filha nasceu assim, né? E é algo que me fortaleceu e que me ajudou e que foi tudo certo. O que nos leva, então, Fê, nessa concepção de tudo isso, da superstição, né? De falar, olha, toma cuidado que hoje é dia 13, né? A fazer com que mexa, então, nas minhas atitudes e, consequentemente, no meu ser. E aí o que eu quero dizer eu consigo ter uma vida baseada nisso? E aí existem perigos com relação a isso? Ou que isso pode ser de bom para ser associado no ser humano que eu sou? Quanto isso também me fortalece, de repente, para falar assim, eu vou lá dar uma entrevista importante, né, de emprego, então vou com meus amuletos, fecho o umbigo, né, que nem aconteceu agora no Big Brother, a Jade Picon lá com aquela história. Enfim, isso tudo passa a ser uma superstição, uma crença também, né? Então, o quanto isso fortalece a minha atitude, me empodera, né, para me sentir mais forte. Depois eu queria ouvir um pouquinho também do professor Lages, dentro desse contexto humanístico também. Sim, Paty, é muito interessante o que você disse, até você deu o exemplo da Jade, do Big Brother. A partir do momento que a gente existe, e nós todos aqui que estamos envolvidos no programa de hoje, estamos existindo para alguma coisa. E, neste momento, nós estamos abordando as crenças e as superstições numa manhã de uma sexta-feira 13, né? E aí, a partir disso, a gente sempre vai ter riscos e benefícios de existir. E a partir disso, né, a partir das minhas experiências, eu tenho que me desafiar a colocar numa posição de que eu posso, sim, ter riscos, né, eu posso correr algum risco, qualquer que seja ele, infelizmente, mas eu também posso ter benefícios, porque senão, a partir do momento que eu talvez deixe de pensar sobre isso, eu não sou mais um ser existente, eu não sou mais alguém que está no mundo para estar com os outros também. E não só estar comigo, né, mas estar com os outros também. Né? Porque quando a gente cria uma expectativa ou a gente passa a acreditar em uma crença, uma superstição, e aí a gente pode envolver tudo isso, é por conta também das minhas relações. E as relações humanas, elas estão aí. Né? Agora, mais ainda, com a retomada de tudo, essa questão de pós-pandemia, essa coisa que está tudo já normalizado, entre aspas, né? Então, a gente está se colocando numa outra posição agora, né? E faz com que a gente, de fato, perceba e a gente até fortifique, fortaleça, reforce mais as nossas crenças e as nossas superstições. E as questões da pandemia, né, com certeza, tiveram aí uma grande contribuição para que as crenças e as superstições tivessem ativadas, né, o seu modo ativado nos últimos tempos. Professor, comenta um pouquinho sobre esse lado humanista dentro desse contexto. A Ju pegou minha bolsinha azul, depois eu vou mostrar o que eu tenho aqui também. Vai lá, professor. Paty, gostei muito, né, da explicação aí do psicólogo, do Felipe, né? E é isso mesmo, eu acho que ele foi magistral, né, nessa explicação assim das superstições e das crenças, mais desse lado, né, da psicologia, né? E na verdade, Paty, é o seguinte, a espiritualidade faz parte do ser humano, né? O ser humano é o único animal espiritual, né? Agora, cabe a cada um direcionar, trabalhar, encaminhar essa espiritualidade para um lado ou para o outro, de acordo com o lugar onde nasceu, a época em que nasceu, a família em que nasceu, as relações sociais que foram sendo construídas durante a vida, as influências, enfim, que recebeu das mais diversas outras pessoas e situações e acontecimentos, né?
Então, eu vejo muito por esse lado aí. E nesse campo da espiritualidade, é isso mesmo que o Felipe falou, quer dizer, isso tem e faz sentido para muitas pessoas, né? Então, eu acho que, já que estamos falando de já estamos falando de superstições, né? Isso também faz sentido para muitas pessoas, e por isso que as pessoas muitas vezes se apegam e acabam organizando sua vida, muitas vezes, sob a batuta, né, das superstições, né? E, por grande coincidência, hoje, o 13 de maio, sexta-feira 13, é também dia, por exemplo, de Nossa Senhora de Fátima, que para o campo católico tem um sentido, tem uma importância muito grande, né? Eu, quando criança e adolescente até, já passei, né, 8 anos pelo seminário, então fui muito influenciado, né? E até hoje, de certa forma, ainda sou, né? Pelo catolicismo, que foi a base da minha formação de família, etc., né? Veja que isso, para muitas pessoas, faz sentido e as pessoas se realizam enquanto humanos exatamente porque esse sentido é importante para a vida delas, né? E é verdade, é bem isso mesmo. Deixa eu dar um oi aqui, a Ana Maria dizendo que está amando o tema, muito interessante, porque muita gente acredita, ela mesma, desejando um ótimo final de semana. A Ana Maria Siena também, a Rosa Gilson, a Marici Furete dizendo que está adorando. E aí vem uma pergunta muito interessante aqui do Breno, que é o seguinte: Pati, olhar várias vezes se a porta está trancada é toque ou é superstição? Como diferenciar isso também, Felipe? Boa pergunta mesmo, uma excelente pergunta até. Eu acho que existe aí no campo da psicologia, e aí essa pergunta vem de uma maneira mais observacional, se assim eu posso dizer, é importante que a gente observe esse comportamento. É claro que, primeiro, talvez para essa pessoa que está fazendo a pergunta, ou para alguém que esteja relacionado ao que ele está perguntando, pode ter algo relacionado a uma superstição. Eu preciso confirmar que a porta está fechada para que nada aconteça na minha casa, não seja assaltada, não... Enfim, né, tudo que a gente tem aí, o trancar a porta. Mas se isso começa a ter uma quantidade excessiva, é importante que se observe e procure ajuda. Ô Fê, dentro desse contexto, ser supersticioso ou não ser, isso está ligado a ser inseguro, a ser uma pessoa segura, a ser uma pessoa mais empoderada ou não? A explicação é tudo isso que a gente está trabalhando aqui, conversando aqui. Eu acho que essa questão do poder, eu penso que essa questão do poder faz com que eu fique mais fortalecido diante das adversidades da vida. Então, sim, se é algo que faz sentido, se é algo que me coloca numa posição melhor, né, para acreditar em tudo que eu compartilho, em tudo que eu desejo para a minha vida, sim, né, eu vou acreditar que isso faz bem para mim. Né, e não partir da ideia que ser supersticioso pode fazer mal. Né, e a gente, de repente, desmistificar, desconstruir essa ideia que uma sexta-feira 13 está relacionada só lá a um filme. É apenas um filme, vamos pensar assim. Né, a sexta-feira 13 e o filme de terror que é tão famoso, né? E que a partir daí a gente também foi criando outras opções, outras ideias, outras formas de pensar, e prefiro ficar com a questão de fato mesmo de ser um comportamento imponderado que a gente pode ter e ser mais forte, ser mais sensível. Há uma sensibilidade muito grande também nesse sentido. Fê, eu quero muito agradecer sempre a sua rica contribuição aqui conosco, viu? A gente estava conversando nos bastidores aqui, o professor Lages, que ele lembrou de algo muito dentro desse contexto nosso, que são as simpatias, né, professor? Sim, as simpatias, por exemplo, são muito populares, muito divulgadas, né, difundidas aí na sociedade, né? E é um tipo de superstição também. Quer dizer, não tem nenhuma base científica, né? Nada. E alguma coisa que muitas vezes surge no meio do povo, que é de criação popular, né? Então não vai esperar que uma simpatia tenha um tratado filosófico por trás. Nossa, dia de Santo Antônio, quantas simpatias a gente faz, né? Sim. Nossa, muitas. O Muitas papelzinho com os simpatias, nomes, muitas. Nesse período aí de ano novo, o pessoal faz muita simpatia, né? Para poder conseguir boas coisas durante, bons salários, bons empregos, né? Boa saúde. Lentilha, romã, né? Romã, Nossa, um monte. E, então tem épocas do ano muito fortes das simpatias. O início do ano, dia 1º de janeiro, é assim, né? Muito. E a simpatia não deixa de ser também uma superstição. Agora é engraçado, né? Quando a gente sempre fala assim, não, eu não sou muito, mas quando você para pra pensar, a gente é demais, né?
tá enraizado, né? Isso vem muito, diz muito quem a gente é também, né? A nossa história, a história da nossa família, né, professor? É muito uma referência. Pati, tô lembrando aqui, né? Quando criança e adolescente, a gente era muito influenciado por isso, né? Na minha casa, por exemplo, não pode comer manga e tomar leite. Não pode tomar leite e comer piqui. Porque a minha região era piqui. Tinha manga também, mas é norte de Minas, região do sertão ali, no Cerrado, né? Então era um negócio assim que a gente ficava com muita atenção nessa questão do piqui. Olha, se você comer piqui hoje no almoço, aquele arroz gostoso, aquele arroz amarelinho, né, cozido com piqui ali, cuidado, não vai tomar leite depois próximo ao piqui, não. Então tem essas, principalmente na área da alimentação. A gente é muito influenciado. E tem muitas crenças mesmo com relação a isso. Muito interessante. Vamos chamar a Pati Neri agora para esse bate-papo? Ela que é astróloga, taróloga e numeróloga e tudo a ver com esse bate-papo, com essa conversa. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco, viu? Bom dia. Também deixa eu te apresentar para o professor Lages. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Pati. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui sempre com você. Nossa, como tá ligado também no aspecto da tarologia, né, e da numerologia, né, Pati? Pati, o que é superstição cega? É quando você acredita numa coisa e você não consegue enxergar a realidade. E justifica todos os fatos, vamos dizer assim, os males da vida através de uma superstição que deu errado. Por exemplo, eu vi um gato preto, isso aconteceu porque eu passei debaixo de uma escada, e na verdade não é bem por aí, né? A gente sabe que as coisas não são assim. É tão interessante isso, né? E como a gente tem superstição ligada a número, né? Muito, assim. Eu vou contar, você sabe disso, mas eu vou reafirmar. Em casa a gente tem uma ligação com o número 22 absurda. Eu nasci no dia 22 de maio, professor, que aliás está chegando meu aniversário. Meu marido nasceu no dia 22 de setembro. Nós casamos no dia 22 de agosto. A nossa filha nasceu no dia 22 de janeiro. Não foi planejado. Eu entrei em trabalho de parto. A gente soube que a Serena, essa Serena não Caetano, 22 de junho. É tudo 22, assim. Então, o 22 está marcante. Está muito marcante. A gente tem essa ligação, né, Pati, com os números, né? Quantas vezes você fala assim, eu quero o número 7, eu jogo no 13, eu jogo nisso. Por que isso, Pati? O que move essa ligação também com os números? Não, aí a gente tem que separar, porque existe a superstição com relação a números, tipo o 13, né? Que pode ser positiva ou negativa, do tipo, as pessoas que gostam do 13, como a esse ano, se Deus quiser, vai ser muito positiva. Glória. E aqueles que trazem o peso negativo disso, né? Que paralisa a vida, tipo, sexta-feira 13 eu não saio, eu não marco nada, eu não vou fazer tal coisa. Quer dizer, você não pode deixar ser influenciável a tal ponto em que você deixe que aquele número, o número, vamos dizer, supersticioso, né? Dirija a sua vida. Agora, existe o estudo numerológico, que aí é outra coisa, que tem a ver com o seu nome, que tem a ver com a data que você nasceu, que aí é outra, vamos dizer, outra análise, uma análise de ordem concreta, que explica muita coisa com relação ao perfil da pessoa, da personalidade da pessoa, ajuda a pessoa no seu autoconhecimento, e com isso ela pode passar a, vamos dizer assim, que a gente chama, né, dentro de numerologia, vibrar o positivo do número e não o negativo, né? E no seu caso, a gente já conversou que o 22 é o número mestre, que é um número de construtores que nasceram para fazer coisas grandiosas, né? Mas que também surge, aí tem o lado negativo do 22, que fica frustrado por não fazer essas coisas grandiosas, ou seja, a pessoa se cobra desde cedo estar numa profissão de evidência, poder influenciar a vida das pessoas de uma maneira construtiva e inspiradora. Então tem várias coisas que tem que ser analisada dentro de um código numerológico. Agora, as crenças e as superstições de dias, a gente pode, é diferente. Né? Assim como a gente pode estender isso para a astrologia, como quem é mais ligado
universo tem mania de colocar, quando a gente entra em temporada de Mercúrio retrógrado, né? Existe uma mania de colocar tudo culpa de Mercúrio retrógrado. Eu tenho até uma blusa que tá escrito isso, tudo culpa de Mercúrio retrógrado. Então é tipo assim, você quer colocar a culpa ou dar uma explicação para alguns males, né, da vida. Inclusive o gato preto vem disso, né? Ele é, vamos dizer assim, a transmutação de bruxas. É verdade. Por isso que ele é mal visto. Mas isso é de séculos e séculos atrás, que foi trazido para o nosso, vamos dizer, convívio do dia, que vem de tradição em tradição dentro das famílias, que um vai contando a história para o outro e por aí vai passando. Super bem então, lembrado dentro de esse um contexto. aspecto. Super bem lembrado esse aspecto do gato preto ligado à bruxaria, à bruxa e todo esse contexto. Isso. E, Paty, tem um outro contexto também que liga muito ao universo que você atua. Por exemplo, eu estou no meu inferno astral. Dia 22 é meu aniversário. Então, a gente fala muito isso quando as coisas acabam não dando certo. Quando você está naquela revolução de sentimentos, a gente fala, eu estou vivendo o inferno astral. Explica pra gente o que é isso. Tem a ver com superstição? Tem a ver com astrologia mesmo? O que é, afinal? Sempre, toda vez que a gente fala de superstição, tem sempre dois lados. Tem o lado do que se acredita ser e tem o lado do que é a realidade. Deixa eu te explicar a parte da superstição, por exemplo, passar debaixo de uma escada. Os antigos diziam que você violava a trindade, porque a sombra de uma escada encostada é um triângulo. E aí, quando você passa, você viola a Santíssima Trindade. E dentro dessa perspectiva, tem essa explicação, só que as pessoas fazem sem saber, né? Não entendem por quê. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você aí derruba aquela superstição. Agora, com relação ao inferno astral, tem a parte de superstição, que a pessoa fala dá tudo errado um mês antes, e porque aí um mês antes eu fico mais mexido e tudo mais. Na verdade, é porque isso é ligado, aí vem a explicação, né? Que isso é ligado, não é uma questão de inferno astral. Isso se relaciona a uma leitura que nós fazemos, que se chama revolução solar. Todas as vezes que a pessoa chega no seu aniversário, o Sol está próximo ou está exatamente no grau e minuto do dia que ela nasceu, né? E para aquele momento em que o Sol está naquele grau e naquele minuto, surge um ascendente, que é muitas vezes diferente do ascendente daquela pessoa. Se por exemplo, se for uma pessoa que tem um ascendente de água e recebe nessa revolução solar um ascendente de terra, e que isso começa a vibrar mais ou menos um mês antes da data do aniversário dela, ela se sente incomodada, porque ela é do universo sensível e das emoções e está sendo chamada para o universo concreto e material. Então, isso cria um desconforto, que para muitas pessoas é lido como inferno astral. Essa é a explicação do que não tem nada a ver com superstição, né? Só pra gente... E não tem a ver... A superstição é quando você acredita sem saber a explicação real do fato. Por que aquilo vamos dizer assim, da onde que aquilo surgiu, né? A sexta-feira 13, por exemplo, tem muita relação com outro fato de séculos atrás, que passa até por uma questão de inveja, que acho que foi o Felipe V, alguma coisa assim, o quarto, que ele não conseguiu entrar para a Ordem dos Templários, e aí, numa sexta-feira 13, ele resolve, por vingancinha tchá-tchá-tchá, né, mandar perseguir os Templários. E aí, a sexta-feira 13 passou a ser um dia maldito, né? Maldito, né? A etimologia das palavras também é muito importante. Verdade, tem outra né? explicação, que é a Santa Ceia, que se organizou também anterior a uma sexta-feira, com 13 pessoas, né, os 12 apóstolos mais Jesus, e na sexta-feira, depois dessa reunião de 13 pessoas, Jesus foi crucificado. Então, a gente também tem essa questão da sexta-feira ligada com 13. Aí, se você for no tarô, você puxa a carta 13, aí tem lá o desenho, o nome morte, né, que muitas cartas não vêm com o nome da morte, só vem com, chama de arcano 13, porque não quero nem falar do nome da morte, e na verdade é uma oportunidade de morte e renascimento, de transformação radical na sua vida, que muitas vezes pode estar estagnada e precisa de uma mudança, de um progresso, para trazer evolução, né?
E que é muito bom você passar por esse momento de transformação na sua vida. É tipo uma lagarta que vai virar borboleta. Morre a lagarta, mas nasce a borboleta. Então, quer dizer, o 13 está ligado com isso também. Então, a gente tem que saber da onde vem para a gente poder decidir o que a gente acredita e por que a gente acredita. E as coisas que são superstição e outras que são realidade. O que não pode é deixar que isso paralise a nossa vida ao ponto de... pode, às vezes, se tornar um toque, pode, às vezes, se tornar uma dependência, que você não faz certas coisas sem aquilo, quer dizer, eu não vou para uma entrevista sem a minha pedrinha vermelha. Se eu chegar lá sem a minha pedrinha vermelha, se eu me der mal, é por causa da pedrinha vermelha. Ups, não. Aí é demais, né? A pessoa não se né? deu bem, é demais, Ô, entendeu? Paty, e tem alguma recomendação e orientação para o dia de hoje? Para o dia 13, para sexta-feira 13? Olha só, na verdade, eu acho que as pessoas têm que buscar o equilíbrio sempre, e dentro desse equilíbrio, dissolver a barreira da dualidade, que eu sempre busco essa ideia de que o dentro e o fora são uma coisa única, né? Então, se você tem pensamentos positivos, a crença numa sexta-feira 13 está derrubada. Agora, se você tem pensamentos negativos, você vai culpar a terça-feira 13 aí por isso. Então, pense positivo, né? Seja feliz, busque o equilíbrio e acredite no seu pensamento, porque o pensamento cria realidade. Então, se você acreditar ao ponto de conseguir influenciar o seu pensamento de uma forma negativa, você estará atraindo o semelhante, né? Atraindo o negativo. Se você mudar que o Deepak Chopra chamava de shift of perception, né? Que é uma mudança da percepção, da perspectiva pela qual você olha uma situação ou um problema, você pode transformar aquilo num dia glorioso e altamente positivo, como todos os outros dias. Perfeito. Amada, adoro você aqui. Uma linda sexta-feira para você, viu? Muito grata e volte mais. Ok, beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Professor Lázaro, eu também quero agradecer demais a sua presença. Foi, assim, delícia de programa, viu? Gratidão. Ô, Paty, eu que agradeço, minha querida. Bom. Que conversa mais legal, Muito, mais, né? A explicação aí da Paty na questão da numerologia. Não aprendi muito aqui agora, viu? Muito bom, né? Muito bom, excelente, viu? Obrigada, Parabéns aí pelo professor. programa, Volte parabéns, né? Volte. Sempre à disposição. Tá? Combinado. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade.